Fala, galerinha. Nessa questão da UES, ele pede a medida da área da região que é interior à circunferência, que circunscreve um triângulo equilátero de lado igual a 12 metros. Então, quando ele fala a palavra circunscreve, para a gente circunscrever é circundar, é dar a volta ao redor. A circunferência que circunscreve um triângulo equilátero é a circunferência que passa ao redor do triângulo pelos 3 vértices desse polígono. Então, seria, por exemplo, uma circunferência assim. Bom, para você determinar a área da região interior à circunferência, a região interior a uma circunferência chama-se círculo. E a área de um círculo é dada por π vezes raio ao quadrado. Então, é isso que a gente precisa calcular. E, naturalmente, para você encontrar o valor de πr ao quadrado, você precisa descobrir quem que é o raio. Então, a gente vai ter que marcar o centro dessa circunferência. Eu ainda não tenho muita certeza de onde esse cara vai ficar, certo? E o centro da circunferência, ele é um dos pontos notáveis do triângulo, né? O centro da circunferência circunscrita, ele se chama, para o triângulo, circuncentro. Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Perfeito. Esse triângulo é equilátero, que facilita um pouquinho as nossas coisas. O centro da circunferência circunscrita, o circuncentro, normalmente ele é o encontro das mediatrizes do triângulo. Mediatriz é aquela reta, né, que passa pelo ponto médio de cada lado e que cruza o lado do triângulo formando um ângulo reto, né? Então, uma reta que é perpendicular ao lado e que passa pelo ponto médio. Só que, por que o triângulo ser equilátero facilita um pouquinho a nossa vida? Porque no triângulo equilátero, a mediana, a altura, a bissetriz e a mediatriz são tudo uma coisa só. Então, quando eu desenho a mediatriz desse triângulo, o que a gente comentou que essa mediatriz era, né? Deixa eu só ajustar aqui o desenho, porque lembra que o centro tem que fazer parte da mediatriz. Então, a mediatriz, ela vai passar pelo ponto médio. Esses dois pedacinhos aqui são iguais. Vai formar um ângulo reto. Né? Essa é a definição de mediatriz. Passa pelo ponto médio e é perpendicular ao lado. Só que, como o triângulo é equilátero, essa mediatriz vai até o vértice e corta esse ângulo no meio também. O ângulo que era de 60, porque o triângulo é equilátero. Então, vai ficar 30 para cá e 30 para lá. Perfeito. Com isso já dá para a gente brincar um pouquinho, né? O lado do triângulo era 12. Então, se a mediatriz passou aqui pelo ponto médio, ela dividiu a base em 2 pedacinhos que medem 6, certo? O raio desse círculo, que é o que a gente vai precisar para calcular a área, seria essa distância do centro para cima. Isso daqui é o meu raio, certo? E é isso que a gente vai procurar. Mas antes de procurar o raio, eu acho razoável que a gente procure o tamanho da altura desse triângulo. Então, eu vou completar os ângulos desse triângulo retângulo que foi criado com um traçado na mediatriz. Já tem um ângulo de 30 graus aqui em cima. Já tem um ângulo reto aqui embaixo, certo? A gente completa esse triângulo com um ângulo de 60 do triângulo. Perfeito. E aí eu vou dar um zoom nessa metadinha de triângulo para a gente olhar melhor para ela. Né? Tem aqui a altura do triângulo, tem essa metadinha da base, criada pela mediatriz, e tem um lado que é 12. Então, H, esse ponto é 60 graus, né? Forma um ângulo de 60 com vértice, isso daqui é metade do lado, isso daqui é o lado inteiro. Para você descobrir essa altura, aí você pode, né, fazer Pitágoras, se você quiser, mas é mais rápido a gente usar o seno. Seno de 60 vai ser cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é o lado, 12, e sendo o seno um ângulo notável, eu sei que esse seno é raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Vamos então simplificar o 12 com o 2, sobra 6 desse lado, passar esse 6 multiplicando para o outro lado, o H é 6 raiz de 3 metros, portanto, e agora a gente vai tentar enxergar como é que saber qual que é a altura vai ajudar a gente a achar esse raio. Bom, o lance é, esse ponto O,
que é o circuncentro do triângulo, isso é verdade, certo? É o centro da circunferência circunscrita. Só que, de novo, esse triângulo é equilátero, o que facilita muito o nosso trabalho, certo? Por quê? Porque o triângulo ser equilátero significa que todos os pontos notáveis são, na verdade, uma coisa só. Então, esse ponto O é o circuncentro? É, mas ele também é o incentro, que é o centro da circunferência inscrita. Ele também é o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas. E ele também é o baricentro, que é onde as medianas se encontram. E ele ser o baricentro, nessa situação, me interessa muito. Porque o baricentro tem uma propriedade muito interessante. O baricentro divide cada mediana na proporção de 2:1. Então, quando eu olho esse ponto O aqui, certo? Ele quebra essa linha, que é mediana, que é altura, que é mediatriz, em 2 trechinhos. E um desses trechos tem o dobro do tamanho do outro. Então, se a parte de cima é o raio que eu estou procurando, a parte de baixo é metade desse raio. Né? A parte grande é de cima e a parte grande é o dobro da parte pequena. Ah, legal. Então, esse segmento que é a altura, né? Ele é composto pela soma do raio inteiro com metade do raio. Eu vou multiplicar por 2 essa equação, para não ter que mexer com fração. Vou descobrir, olha só, que 2r mais r é 12 raiz de 3. O que vai me permitir concluir que esse raio é 4 raiz de 3. E se o raio é 4 raiz de 3, aí eu já estou basicamente no fim do meu processo para descobrir a área do círculo que o exercício me pediu. Então eu volto lá para o começo, né, considerando que esse raio é 4 raiz de 3, essa área vai ser π vezes 4 raiz de 3 ao quadrado. Lembra que ao elevar ao quadrado um produto, o quadrado serve para um termo e serve para o outro, então fica 16, que é 4 ao quadrado, vezes 3. Então, 48π metros quadrados é a sua resposta. Isso está lá na sua alternativa D de dado. Beleza? Então, o centro da circunferência circunscrita é o circuncentro. E sendo o triângulo equilátero, tem algumas liberdades que a gente pode tomar ao explorar propriedades que são exclusivas desse triângulo. Perfeito? Espero que você tenha entendido a explicação. Até mais.